Ah, É porque- esqueci! Eu esqueci da Ivete! E aí, galera? Hoje estamos de volta com mais um episódio de Operações Unitárias com Glamour. E hoje a gente vai falar sobre a câmera de... Roda a vinheta! Então vamos começar com uma introdução teórica sobre o assunto. Na indústria é utilizado vários tipos de separadores de partículas e sedimentadores, né? Então alguns sedimentadores para separar a partícula do gás são utilizados, né? Os ciclones e no caso da aula de hoje uma câmara gravitacional para coleta e classificação de partículas. Então, como funciona esse tipo de equipamento? A teoria é bastante simples, como eu vou demonstrar agora para vocês. Temos aqui o gráfico, onde mostra a velocidade h, que é a velocidade horizontal que o gás chega na câmara com a partícula, e temos a velocidade vertical, que é a velocidade que a partícula cai, que é influenciada pela força gravitacional, pelo peso da partícula. Então nós temos a distância L, que é a distância ao comprimento da câmara de poeira, e temos o H, que é a altura da câmara de poeira. Então nós temos aqui essa curva em preto que mostra qual o caminho que a partícula vai percorrer ao cair, né, no fundo da câmara de poeira. Então, equacionando no movimento horizontal, nós temos que a velocidade horizontal se dá pela distância L percorrida e pelo tempo que a partícula demora para percorrer essa distância. Já no movimento vertical, né, então nós temos aqui a altura h, que a partícula percorre ao cair, e o tempo que a partícula demora para percorrer esse trajeto. Falando então mais do exercício que a gente vai trabalhar hoje, que seria a câmara de poeira com 4 estágios. Nós temos aqui uma figura, né, da câmara de poeira. Nós temos 4 estágios de coleta das partículas, então a gente pode classificar essas partículas por diâmetro, né, por tamanho de partícula. Essa câmara de poeira, o gás entra com a poeira aqui nessa parte, percorre toda ela e sai por aqui o gás sem a poeira. As partículas de poeira ficam retidas aqui embaixo, nessas partes que já separam então essas partículas pelo tamanho. O tempo de queda da partícula é dado por h, isolando, né, o tempo nessa equação aqui. A gente tem o tempo de queda vertical e o tempo de queda horizontal. O tempo de queda vertical é o tempo da queda da partícula e o tempo horizontal é o tempo de permanência na câmara. Então, igualando o tempo de queda e o tempo de permanência, nós temos altura sobre velocidade vertical e L sobre velocidade horizontal. O L é o L que nós queremos descobrir. No caso, seria o L1, L2, L3, L4. Nós poderíamos ter também um L total, LT. Então, não separaríamos as partículas, apenas as partículas ficariam retidas nesse L. Para isso acontecer, nós temos um diâmetro crítico que... Nós temos um diâmetro de partícula crítico, onde
partículas com diâmetro maior que esse diâmetro de partícula crítico ficarão retidas, porque essas partículas elas têm um tamanho maior, então a força gravitacional atua mais fortemente sobre elas. Então elas entram junto com as outras partículas numa mesma velocidade, mas como elas são mais pesadas, elas acabam então caindo antes. E esse é o princípio da classificação das partículas. Partículas mais pesadas caem nas primeiras câmaras de coleta e as partículas mais leves caem depois. Então, tu consegue fazer. Depois de uma breve troca de roupa, voltamos então com o nosso vídeo. Depois da parte de introdução, vamos ao que interessa, que é o exercício da câmara de poeira. Então, vou botar para vocês aqui o exercício ao lado. Vou ler então o enunciado do exercício. Você precisa especificar para um vendedor uma câmara de poeira capaz de separar partículas na seguinte distribuição granulométrica. Aí os diâmetros de partículas são 9,54 vezes 1,5, 5,24 vezes 1,5, 4,26 vezes 1,5 e 3,69 vezes 1,5. O separador de poeira deve operar em 4 compartimentos, como mostra o esquema abaixo. Seu trabalho é determinar o comprimento das seções da câmara L1, L2, L3 e L4, sabendo que a faixa granulométrica das partículas retidas em cada compartimento desejada é dada pela tabela acima. O gás a 20 graus Celsius ATM está disponível na vazão de 140 metros cúbicos por minuto. A densidade das partículas é 6 gramas por centímetro cúbico e a sua esfericidade é 1. A largura disponível para a implementação do mesmo é de 1 metro e a altura de escoamento 5 zero furo cônico é de 1 metro. Considerar que o regime de Stokes não é válido para o caso. Avaliar para qual das câmaras o regime de Stokes. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um esquema da nossa câmara de poeira, onde a gente pode ver aqui sendo uma parte dela, né, contendo o L1, onde o B é o comprimento dessa câmara de poeira, o L é a largura e o H é a altura. Então, o que nós precisamos determinar? Nós precisamos determinar esse L de acordo com os diâmetros de partícula. Então, os dados do problema são diâmetro das partículas, né? São 4 diâmetros. O K1, que é a constante de partículas não esféricas, como a esfericidade é 1, então colocando aqui na equação do K, nós vemos que o K é 1, então não temos essa correção para partículas não esféricas. A partícula é perfeitamente esférica. Nós temos a viscosidade dinâmica, que é calculada através do ρ do fluido vezes a viscosidade cinemática. Então, nós temos um valor de 1,9 vezes 10 na menos 5 kg por metro segundo, que também é dado no problema. A vazão também é dada no problema e é convertida para metro cúbico por segundo, que dá 2,33. Então, a partir desses dados, nós conseguimos descobrir qual que é as larguras para que essas partículas com esse diâmetro fiquem aqui nesse compartimento, né? Fiquem retidas nos compartimentos. Então, como o problema disse, é fora do regime de Stokes, então vamos direto, né, para a primeira câmara descobrir qual que é o L1 dessa primeira câmara. Então, nós calculamos o CD vezes Reynolds ao quadrado, que é a equação de Massarani, que é essa equação aqui, e a partir dessa equação nós temos o diâmetro da partícula, nós temos os ρs, nós temos a gravidade, a aceleração da gravidade, nós temos a viscosidade. Então, a partir dessa equação, nós conseguimos descobrir qual que é o CD vezes Reynolds ao quadrado. Que, no caso, na primeira câmara, deu um valor de 101,56. Com esse valor de CD vezes Reynolds ao quadrado, nós colocamos na fórmula do Reynolds para descobrir o Reynolds. Então, Reynolds, CD vezes Reynolds ao quadrado sobre 24 elevado na menos n, mais CD vezes Reynolds ao quadrado sobre 0,43 elevado na menos n sobre 2. Tudo isso elevado na menos 1 sobre n. O n é 0,95, que é um n utilizado para partículas esféricas. Então, nós temos, jogando todos os dados
aqui na equação, nós obtivemos um Reynolds então de 3,22. Então, depois de obtido Reynolds através das equações de Massarani, 3,22, nós calculamos a velocidade terminal através da equação de Reynolds, que é Reynolds igual a diâmetro da partícula vezes velocidade terminal vezes rodo fluido vezes a viscosidade. Então, nós isolamos a velocidade terminal, substituímos Reynolds, viscosidade, diâmetro da partícula e rodo fluido, que todos nós temos, né? E chegamos então na resposta de velocidade terminal igual a 0,744 metros por segundo. Essa velocidade terminal nós usamos para calcular o L1. Como que nós fazemos isso? Na parte da introdução eu mostrei essa igualdade, que é a relação entre a altura da câmara, a velocidade terminal, que é a velocidade vertical, o L1, que é a largura, pedaço da câmara, dividido por velocidade horizontal. Então, nós usamos essa igualdade para isolar o L1, né, a largura, e utilizando essa equação, nós temos que 1 metro, que é o h, a altura, dividido pela velocidade terminal, 0,744 metros por segundo, tudo isso vezes, então, a vazão, 2,33 metros por segundo. Nós isolamos o L e temos que, então, o L1 é 3,33 metros. Analogamente, então, nós fazemos isso para todos os L's, o L2, L3, L4, e nós observamos que, então, o L2 é 5,85 metros, L3, 8,79 metros, e L4, 11,06 metros. Problema esferas Calma. Então, para que a gente tenha aqui o... Então, para que a gente tenha a validade do regime de Stokes, o que a gente tem que ter? Bora resolver a nossa equação, então? Opa, eu falei errado. Tá, de novo, tá? Bora resolver nosso problema, então? Então, se nós temos um regime de Stokes, temos vai longe isso aqui. 2000 anos depois. Então, gente, agora a gente vai para a segunda parte do nosso exercício, onde a gente vai resolver o nosso problema através do regime de Stokes, regime laminar de Stokes. E a gente tem que saber quanto que é válido o regime de Stokes. Então, o regime de Stokes ele vai ser válido quando a gente estiver tratando de esferas lisas e rígidas. Quando o nosso fluido for newtoniano incompressível, esse escoamento que a gente vai ter, ele for lento e não pode haver efeito da parede nem interferência de outras esferas. E as velocidades elas têm que ser constantes. Então, vamos para a nossa equação no regime de Stokes. A nossa equação no regime de Stokes, a gente começa pela velocidade terminal. E a velocidade terminal ela é calculada multiplicando uma constante K1 vezes o nosso rho da partícula menos o rho do fluido multiplicado pelo diâmetro da partícula ao quadrado vezes a aceleração da gravidade. Tudo isso dividido por 18 vezes a nossa viscosidade dinâmica. Essa é a nossa equação 1. A gente viu ali na introdução teórica com Kim que é possível se relacionar a altura com a velocidade terminal, que é a nossa velocidade vertical. Assim como também é possível relacionar a nossa largura com a velocidade horizontal. Isolando aqui para a gente obter a velocidade terminal, que a gente já tinha discutido aqui antes, a gente vai ter que a velocidade terminal ela é a velocidade horizontal vezes a altura dividido pela largura 1. Agora a gente tem que achar esse diacho da velocidade horizontal. E como é que a gente vai fazer isso? A gente faz através da equação da vazão. E a equação da vazão ela nos diz que a velocidade do escoamento do teu fluido vezes a área da secção transversal. Então a gente vai ter que a vazão vai ser a velocidade horizontal vezes o comprimento que multiplica a altura para a gente ter aqui a relação da área. Então, isolando isso aqui, nós vamos ter que a velocidade horizontal ela vai ser dada pela vazão dividida pelo comprimento vezes a altura. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Ó, o jogo, ó, o truque. A gente vai fazer o seguinte, agora a gente tem a equação da velocidade horizontal. E a gente vai substituir ela aqui na equação da velocidade terminal. Então, substituindo aqui, a gente vai obter que a velocidade terminal ela vai ser
a tua vazão multiplicado pela altura, dividido por toda essa parcela aqui, que é comprimento vezes altura vezes largura. Que é o que, gente? É o nosso volume, que aqui está a nossa equação. Então, velocidade terminal vai ser a vazão vezes a altura dividido pelo volume. Lembra a nossa equação 1zinha 1 lá que a gente tinha no começo? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai igualar a equação que era a velocidade terminal que a gente já tinha antes, com a velocidade final de agora. Então, igualando essas duas equações, o que a gente vai ter? Que, presta atenção que essa é a parte mais importante. A gente vai ter que a nossa altura vezes a vazão dividido pelo volume vai ser igual à constante K1 que a gente já tinha falado lá no começo, que vai multiplicar o rho da partícula menos o rho do fluido, que multiplica o diâmetro da partícula ao quadrado, que multiplica a gravidade, a aceleração da gravidade, dividido por 18 vezes a viscosidade dinâmica. E aqui que está o pulo do gato. Então agora a gente conseguiu obter a nossa equação 3, que é por onde a gente havia comentado antes, que a gente vai calcular a nossa largura relacionando com o volume. Então, para os dados da nossa primeira câmara, a gente tem que a altura é de 1 metro, a vazão que a gente tem, que já foi dito antes do programa, que é 2,33 metros cúbicos por segundo. Já abrindo aqui a forma do volume, que é a largura vezes o comprimento vezes a altura, para a gente obter direto a nossa largura 1. Do outro lado da equação, do outro lado do muro, a gente tem... Do quê? Essa constante 1 é 1. O valor do nosso rho do fluido é 6.000 kg por metro cúbico. O do ar é 1,09 kg por metro cúbico. Multiplicado então pelo primeiro diâmetro que a gente tem da partícula, que é esse aqui, 7,54 vezes 10 a menos 5 metros. Porque o que a gente vai relacionar é o diâmetro, no final, o diâmetro com a largura, para ver que relação que a gente vai obter no regime de Stokes. Continuando, multiplicado por 9,81 metros por segundo ao quadrado, dividido então por 18 vezes 1,9 vezes 10 a menos 5, que é a nossa viscosidade dinâmica. Então, fazendo nossos algebrismos, a gente vai chegar aqui a nossa largura 1 para esse diâmetro aqui, ela é 2,38 metros. E agora a gente vai obter as outras larguras que são pedidas no problema, que é L2, L3 e L4. Então a gente tem que observar aqui, gente, a relação que a gente vai criando com o diâmetro. Então, à medida que o diâmetro vai diminuindo, aqui a gente é 7,54 vezes 10 a menos 5 metros, depois a gente foi para 5,24. Quando a gente diminui o diâmetro, a gente vai aumentando aqui a largura. Então, assim vai por consequência. Vai diminuindo aqui o diâmetro, vai aumentando a largura. Vai diminuindo o diâmetro, vai aumentando a largura. Então, esses foram os cálculos para as larguras da câmara de poeira em regime de Stokes. Então, pessoal, aqui nós temos um resumo dos dados que a gente descobriu nesse exercício. Podemos ver que, comparando o regime de Stokes e fora do regime de Stokes, nós vemos que tem uma diferença de tamanho na nossa câmara de poeira. Então, a gente pode ver que com o regime de Stokes, a câmara de poeira ela é menor, o L total dela é 24,7 metros, enquanto que fora do regime de Stokes é 28,5 metros. Isso se deve porque no regime de Stokes nós consideramos que as partículas são pequenas, totalmente esféricas, então elas se depositam no final mais rapidamente do que fora do regime de Stokes. Mas a gente pode ver também que na quarta câmara nós obtemos um Reynolds de 0,4460. E um Reynolds menor que 0,5, ele indica que nessa câmara as partículas obedecem o regime de Stokes, mas somente nessa câmara. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso exercício sobre câmara de poeira. E até o próximo episódio de Operações Unitárias com Glamour. Beijos.